Eu sou a professora Gabi. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel. Seja bem-vindo ao quadro Se Liga no Portal, do programa Conexão Escola TV, elaborado pela Prefeitura de Goiânia, por meio do Núcleo de Educação Conectada, NEC, da Secretaria Municipal de Educação. E hoje iremos apresentar para vocês as propostas de atividade que são postadas semanalmente no portal Conexão Escola. Espera aí, Gabriel. Eu fiquei sabendo que o portal Conexão Escola tem uma função nova. Explica aí para o pessoal. Isso mesmo, Gabi. São as propostas didáticas. As propostas didáticas são elaboradas pelos professores da Rede Municipal de Educação de Goiânia, seguindo os documentos curriculares, os materiais de suporte, slides e atividades que podem ser baixados e editados são destinados aos professores regentes das unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Então, agora é hora de começar a falar das propostas de atividade. E a nossa primeira proposta é de matemática, direcionada para as turmas de quarta série da EJA, produzida pela professora Cristiane, com o título Sequência Numérica é Recursiva. Uma sequência numérica é recursiva quando o próximo número pode ser determinado pelos seus antecessores. Isso aí! E em nosso cotidiano temos muitas situações em que usamos sequências numéricas recursivas. Daí a importância de compreendê-las. Por exemplo, horário de medicações ou ônibus, a produção de alguns produtos em série. E para ajudar a entender melhor este assunto, vamos assistir ao vídeo da professora Cristiane. Olá! Dessa vez o vídeo começou com uma contagem dos números em ordem regressiva. Esse é o assunto desse vídeo: sequências numéricas. Quando contamos os números, podemos fazê-lo de forma ordenada, ou seja, seguindo uma lógica, como também podemos fazer de forma aleatória. Explico. O número do telefone, por exemplo, é uma sequência de números que segue uma ordem aleatória. Ou seja, o próximo número na sequência, ele não é definido pelos seus antecessores. Veja esse exemplo: 983241. Quais seriam os próximos números aqui? Difícil dizer. As sequências como estas, sequências numéricas como esta, são chamadas de sequências numéricas não recursivas. Ou seja, não conseguimos definir qual é o próximo número, porque não há uma lógica, uma lei de ocorrência, uma lei de formação para esses números. Já a sequência de números no calendário, por exemplo, tem uma lógica na contagem dos dias. Essas sequências coexistem uma lógica, são chamadas de sequências numéricas recursivas, porque o sucessor ou o próximo número pode ser definido a partir dos seus antecessores. As sequências numéricas podem ser crescentes, contadas do menor número para o maior, decrescentes, contadas do maior número para o menor. Temos também as sequências que são infinitas, porque nelas não é possível determinar qual é o último número, e as sequências finitas, quando é possível determinar ou calcular o último número na sequência. Mas como determinar um próximo número numa sequência recursiva? É simples. Para a gente determinar qual é o próximo número, depende da lógica de construção dessa sequência, ou seja, da lei de ocorrência ou lei de formação. Na sequência de números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, qual é o próximo número? É o 6. E depois o 7, e depois o 8, e assim sucessivamente. Isto porque é fácil perceber que ao longo da sequência numérica, o próximo número tem uma unidade a mais do que o número anterior. Esta é a lei de ocorrência dessa sequência numérica. Vamos ver alguns exemplos.
Nesse primeiro exemplo, nós temos a sequência dos números naturais pares, que está apresentada aqui de forma crescente, ou em ordem crescente. Então, 2, 4, 6, 8, 10. O próximo número na sequência é 12 e depois 14. A lei de ocorrência indica que o próximo número na sequência é 2 unidades a mais do que o seu antecessor. Nesse exemplo, temos a sequência de números contados de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25. Portanto, o próximo número tem 5 unidades a mais. Seria o 30. Depois do 30, o próximo número é o 35, porque tem 5 unidades a mais do que o antecessor. Então, a lei de ocorrência dessa sequência é que o próximo número tem sempre 5 unidades a mais do que o seu antecessor. Já nesse exemplo, aqui temos a contagem regressiva de números a partir do número 10, assim como foi vista lá no início do vídeo. 10, 9, 8, 7, 6, continuando essa sequência. Então, depois do 6 teremos o 5, depois o 4 e assim sucessivamente. Cada número que vem na sucessão, qual o próximo número, ele é sempre uma unidade a menos do que o seu antecessor, porque estamos contando regressivamente. Esta é a lei de ocorrência desta sequência. Bom, então é isso. Lembrar que a lei de ocorrência explica a sequência numérica. Guarde isso e até o próximo vídeo. Ótimo vídeo, professora Cristiane! Mas agora falaremos sobre uma atividade de geografia, desenvolvido pelo professor Werley, direcionado para as turmas da 6ª série EJA, com o título O Cerrado. E eu adoro geografia, viu? E o Cerrado é um domínio morfoclimático, também chamado de savana brasileira. Sua maior parte está localizada na região central do Brasil. Isso aí, Gabriel! E o Cerrado é caracterizado por uma vegetação com galhos e troncos retorcidos, arbustos médios e espaçados, e um clima com 2 estações definidas, verão chuvoso e inverno seco. E para ampliar o nosso entendimento sobre o Cerrado, vamos assistir ao vídeo produzido pelo professor Werley. Bora lá? O assunto de hoje é o Cerrado. O Cerrado. O Cerrado é um dos domínios morfoclimáticos que nós temos no Brasil, certo? São 6 domínios, um deles é o Cerrado, quero falar sobre ele para você agora. O Cerrado ocupa a região centro-oeste do Brasil, principalmente. Olha aí nesse mapa de domínio morfoclimático. Percebe? Aí está o Cerrado, certo, pessoal? Voltando aqui para mim, o Cerrado ele tem algumas características específicas dele. Uma delas, quando nós olhamos para vegetação, e eu quero dar o destaque à vegetação agora. Olha aí essas imagens. Olha só, o que percebemos aí? Galhos retorcidos é uma característica do Cerrado. A casca das árvores é uma casca trincada, rachada, trincada e grossa. As folhas são folhas largas e muitas são ásperas, ok, pessoal? Então, galho retorcido, casca grossa e trincada, troncos também são retorcidos, a folha larga são características da vegetação do Cerrado. Essa árvore aí que eu mostro para você agora é típica do Cerrado brasileiro. É um pé de pequi, é um pequizeiro, né? Um fruto muito apreciado pela culinária goiana. Também onde está o Cerrado presente, porque o Cerrado avança um pouco sobre o Tocantins, avança sobre o Mato Grosso e outros países, e outros estados aí, compreendendo essa região mais central do Brasil. Algumas pesquisas mostram que o formato das árvores, o fato delas serem tortuosas, tem a ver
tanto com a questão de água, mas principalmente com a questão do solo. O solo do cerrado, ele tem uma pobreza de nutrientes. Não há os nutrientes completos como em outros lugares do solo brasileiro. Então, um solo pobre em nutrientes, ou a falta deles, proporciona o crescimento da árvore de maneira tortuosa. É o que alguns estudiosos têm observado até então. Então, esse é o cerrado. Pessoal, além disso, tem várias espécies de árvores do cerrado. Você conhece muitas? Pesquise sobre isso. Veja alguns desses nomes aí, ó. Algumas dessas imagens que eu estou mostrando agora são árvores típicas do cerrado. Olha aí, essa primeira, temos essa segunda e temos essa terceira. Certo? O cerrado é lindo e tem que ser preservado. Vou continuar aqui contemplando essas imagens do cerrado e vamos para o nosso intervalo.